Olá, fidelidade! Leitura do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para alcançar uma vida mais plena e produtiva, de Joseph Murphy. Capítulo 2. Meu amigo, o subconsciente, parte 2. A Bíblia afirma: Ele concede bênçãos ao seu amado durante o sono. Deito-me em paz para dormir, pois tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quando Arthur Hoare, um grande industrial, precisava participar de uma reunião onde seria tomada uma decisão de grande importância para os seus negócios, ele fechava os olhos, relaxava a musculatura e seus gerentes o imitavam. Ficavam todos calados e imóveis. Então, começavam a pensar que havia uma inteligência infinita em seu interior, que sabia o que era melhor para a organização e tinha a solução certa para o caso em questão. Devido ao silêncio e estado de relaxamento, a sabedoria da mente mais profunda emergia com maior facilidade para o consciente. Hoare afirmava que esse seu modo de agir lhe trazia excelentes resultados. Quando todos abriam os olhos, já tinham uma boa ideia de qual seria a melhor decisão a tomar. Lembre-se de que, quando a motivação é correta, haverá uma resposta correta que o levará a tomar a melhor decisão. Se sua motivação for errada, tudo dará errado. Portanto, quando for necessário tomar uma decisão importante, pergunte-se primeiro qual é a sua motivação. Se ela lhe parecer boa, faça sua prece pedindo que a infinita inteligência o oriente, dando-lhe a melhor direção para tomar e lhe revele a resposta. Então tudo o que fizer dará certo, porque será a ação correta para o seu caso. Robert Coleman, que atualmente mora em Albuquerque, no Novo México, conhece muitos curandeiros indígenas da região e me contou um caso muito interessante sobre uma mulher da tribo que estava muito doente. Os xamãs do local não conseguiam fazer nada por ela e por isso convocaram um homem especial. Quando esse sacerdote chegou, os índios já tinham colocado um caldeirão de água para ferver. O recém-chegado teria de se submeter a um teste para provar sua capacidade. Pôr a mão dentro da água fervente por 10 minutos e tirá-la sem nenhum sinal de queimadura ou inflamação. Terminado esse teste, o xamã colocou alguns cobertores sobre a mulher e começou a entoar encantamentos, orações e cânticos sagrados, baseados nas crenças tribais. Em seguida, deitou-se ao lado da mulher e adormeceu, chamando pelo grande espírito. Quando o xamã acordou, falou que nosso amigo a curou. O amigo era o grande espírito, o nome que essa tribo em particular dá a Deus. A mulher mostrou uma melhora notável. O que aconteceu? Bem, o homem chegou acreditando que seria capaz de curá-la e começou a cantar em tons monocórdios e repetitivos. A enfermeira conhecia os cânticos e estava receptiva. Tinha plena fé e confiança na vitalidade, inteligência e poder curador do sacerdote, e abriu-se a eles em sua mente mais profunda. O xamã conseguiu comunicar sua própria fé ao subconsciente da mulher, que efetuou a cura. Isso é o que chamamos de terapia da prece ou tratamento espiritual. Nada mais é do que confiar totalmente no poder infinito e no poder interior. Eu sou o Senhor que te cura. Sou o Senhor, o teu Deus. Eu virei e te salvarei. Restaurarei tua saúde e curarei tuas feridas, disse o Senhor. Qualquer tipo de cura vem do Altíssimo.
porque existe uma única presença curadora. Se você orar pela saúde de uma pessoa, imite o curandeiro indígena, que não ficou pensando em sintomas, condição do organismo, febre, dor, etc. Concentre-se na inteligência, sabedoria, vitalidade, plenitude, beleza e perfeição do infinito, que está restaurando, revigorando e fortalecendo o doente, fazendo a presença de Deus ressuscitar nessa pessoa. Essa é a base de todas as curas. A doutora Elsie McCoy, que escreveu um artigo para meu livro chamado Sua Força Interior, mostrou claramente o que o pensamento construtivo é capaz de criar. Ela estudou em universidades da Europa e Ásia e sempre se interessou pelo poder do subconsciente. Quando era jovem, estava noiva de um renomado cirurgião de Chicago, que morava a milhas de quilômetros dessa cidade, em Beverly Hills. Desde os 18 anos, a doutora McCoy adquirira o hábito de afirmar várias vezes por dia: em minha vida tudo acontece dentro da divina ordem, e tudo o que preciso saber me é revelado instantaneamente pela infinita inteligência que habita dentro de mim. A repetição constante dessas verdades criaram uma forte impressão no seu subconsciente, e ele respondia de acordo. Uma noite, quando a doutora Elsie estava profundamente adormecida, ela teve um sonho em que viu e ouviu com toda clareza seu noivo conversando com uma enfermeira, convidando-a para passarem o fim de semana juntos. Ele dizia: você sabe que sou noivo, mas ela está no outro canto do país e não vai ficar sabendo de nada. No dia seguinte, telefonou para o noivo e, rindo muito, lhe contou sobre o sonho tolo que tivera naquela noite. O homem ficou furioso e a acusou de ter contratado um detetive para espioná-lo. Ela acabou desmanchando o noivado e os eventos subsequentes lhe mostraram a sabedoria do seu subconsciente, que a protegera contra um casamento infeliz. Sua mente subjetiva está sempre pronta a protegê-lo, desde que você esteja disposto a escutá-lo. Há pessoas que não dão nenhuma importância aos sonhos, mas por meio deles pode haver a precognição, a previsão de um acontecimento futuro. E mais, se você sonhar com uma situação negativa, mesmo para outra pessoa, será capaz de modificá-la por meio da prece e afirmações positivas. Muitos anos atrás, Louise Wright, que faz parte do meu quadro de funcionários, foi informada por um ortopedista que a única maneira de eliminar as dores que sentia no pé esquerdo seria se submeter a uma cirurgia. Mas havia um problema. Ela teria de engessar toda a perna e ficaria no mínimo 2 meses andando de muletas. Louise orou para que a infinita inteligência no seu subconsciente, sabendo que ele a guiaria para tomar a decisão correta, ela fazia a prece à noite antes de dormir. No 4º dia, sonhou que estava fazendo uma consulta com um médico conhecido de sua família, dizendo-lhe que não precisava de cirurgia. No dia seguinte, foi consultá-lo. Ao examinar o pé, o médico disse que poderia eliminar as dores do pé por meio de um alinhamento dos ossos, por manipulação e fisioterapia. Louise foi persistente nos exercícios. Poucos dias depois, estava perfeitamente curada. Seu subconsciente falou com ela em sonho, revelando o médico que deveria procurar. Para uma prece impressionar o subconsciente, ela deve ser repetida muitas vezes, mas é preciso fazê-lo com muita dedicação, não apenas recitando palavras, mas entendendo o seu significado. A tranquila contemplação do desejo como um fato já concretizado é necessária para ver um melhor efeito. A sensação de prazer e serenidade ao prever
a realização do seu desejo também contribui para a obtenção de uma resposta. O processo é mais ou menos análogo ao trabalho de um jardineiro. Quando ele quer que uma semente germine, não a guarda no bolso, mas a planta no solo e cuida dela, dando-lhe água e adubo. Ao vê-la começar a crescer, pensa nela dando flores e frutos. Da mesma forma, um pensamento deve ser regado com fé, expectativa positiva e confiança. Um pensamento é a força mais poderosa do universo. Sua palavra é um pensamento expressado. Se você ocupa uma posição de autoridade, um pensamento ou palavra sua poderá dirigir mísseis intercontinentais ou dar permissão para o uso de armas atômicas ou termonucleares. Sim, seus pensamentos podem dirigir o curso de sua vida. Sua mente subconsciente atua de acordo com as ordens dadas pela mente objetiva e pode ser comparada com um iceberg, porque 90% dela fica abaixo da superfície. O que você pensa com a mente consciente, você produz no subconsciente. Agora, gostaria de contar uma história interessante sobre o Dr. Arthur Thomas, que atualmente é ministro da Igreja da Ciência Religiosa em Pasadena, na Califórnia, e me deu permissão para publicá-las nos meus livros. O Dr. Thomas teve uma vida agitada. Serviu na Marinha Inglesa como capitão e depois, por muito tempo, foi pastor de uma igreja em Reno, no estado de Nevada. Mas recentemente foi empresário do setor atacadista e proprietário de uma imobiliária em Los Angeles. Cerca de 10 anos atrás, o Dr. Thomas começou a assistir às palestras que dou em todas as manhãs de domingo. De repente, ele disse: percebi que meu pensamento era o único poder criativo à minha disposição e resolvi que eu iria criar o que realmente queria em minha vida. Entusiasmado, ele começou a afirmar com frequência e regularidade: eu agora sou um ministro de igreja. Estou ensinando as verdades da vida para que meus congregados. Todas as noites, o Dr. Thomas imaginava que estava falando sobre o poder criativo da mente para um simpático grupo de homens e mulheres em uma igreja. Ele fez as afirmações por mais de um mês e sentiu vontade de fazer o curso de ministro no Instituto de Ciência Religiosa de Los Angeles. Confiante no resultado final que já havia imaginado e sentindo a realidade do desejo que havia expressado, estudou com afinco e passou em todos os testes e exames dentro da divina ordem. E logo após de terminar o seminário, recebeu um convite para dirigir uma igreja. Atualmente, está fazendo exatamente o que decretou em seu pensamento, porque sabia que seu subconsciente o guiaria para alcançar o seu desejo. Tudo que pedirdes com fé na oração, vós o recebereis. É a pura verdade. Durante uma visita ao México, fui conhecer as famosas pirâmides e no ônibus que nos levou até o local das ruínas, me apresentaram um ministro evangélico que tinha um forte tique facial, que lhe causava um grande constrangimento. Já tentaram uma série de tratamentos e o último, que incluía injeções com uma solução alcoólica para paralisar o nervo. Fora bem sucedido por alguns meses, mas agora o problema estava voltando. O ministro contou-me que o problema aumentava quando ele falava diante da sua congregação e outras reuniões sociais. Chegara ao ponto de pensar em se aposentar por causa dos comentários dos outros e sua própria humilhação. Disse-me em tom desanimado que o tique afetava só o olho direito e muitas pessoas se distraíam com ele durante os seus sermões. O pior era que algumas mulheres imaginavam que as piscadelas eram dirigidas a elas. Depois de uma longa conversa,
Falei ao ministro que eu tinha uma sensação interna muito forte de que ele abrigava em si uma profunda mágoa, talvez um complexo de culpa que não queria enfrentar, tanto em termos objetivos como subjetivos. O tique afetava especialmente seu olho direito, o que talvez simbolizasse algo que não queria ver em seu lar ou escritório. Tinha de haver um motivo para seu subconsciente estar escolhendo o lado direito do seu rosto e o olho como bode expiatório. Expliquei que a situação precisava ser investigada por meio da percepção psíquica para encontrarmos um modo de lidar com ela. O ministro admitiu sem grande hesitação que não acreditava mais no que ensinava aos seus paroquianos, e talvez fosse essa a causa do complexo de culpa. Além disso, tinha medo de pedir demissão, porque imaginava que não conseguiria ganhar a vida fora do ministério. Falou também que não suportava mais os membros da junta diretiva da igreja, que o criticavam acerbamente, sempre que desviava das diretrizes rígidas e ortodoxas adotadas por ela. Percebi que a situação exercia uma grande pressão sobre ele e que o subconsciente estava convencendo isso em um tique. Esse problema era como uma mórbida compensação pela sua falta de franqueza e sinceridade para contar à sua congregação que não acreditava mais nas diretivas e dogmas da sua igreja. O ministro concordou comigo e pediu-me uma sugestão para resolver o caso. Eu lhe disse que, no primeiro domingo depois de sua volta das férias, ele deveria subir no púlpito e informar a sua congregação que estava pedindo demissão porque não acreditava mais nas pregações que fazia. Expliquei-lhe que ensinar uma coisa e acreditar em outra criava um poderoso conflito negativo no subconsciente, resultando em distúrbios físicos e mentais. O ministro, como contou posteriormente, falou com seus congregados do fundo do coração e depois pediu demissão do cargo. Na carta que me escreveu, disse: senti um alívio imenso e fui envolvido por uma grande sensação de paz. Comecei a fazer afirmações positivas e a mais constante era: tu me mostrarás o caminho da minha vida. Pouco tempo depois, um dos mais antigos membros da igreja me ofereceu o cargo de chefe do pessoal em sua empresa, onde estou muito feliz. Uma observação final dizia: tudo o que você disse é verdade, e de fato, muitas vezes a explicação é a cura, e é mesmo. Se você tem um problema, seja físico, mental ou emocional, pergunte-se: do que estou querendo fugir? O que não estou querendo enfrentar? Será que estou escondendo uma raiva ou mágoa de alguém dentro de mim? Enfrente o problema, resolva-o com o conhecimento que existe em sua mente mais profunda, com a certeza de que o princípio vital sempre procura curar ou restaurar. Ele restaura minha alma. O princípio jamais condena e nunca castiga. Ele também não julga. O poder de julgar pertence ao Filho, que é a nossa própria mente. Somos nós que julgamos por meio do nosso modo de pensar, e a conclusão, veredicto e punição cabem unicamente ao subconsciente. Nunca se esqueça de que o princípio vital não pode castigá-lo, e de que é você que molda seu destino, porque sua vida reflete o que você pensa em seu coração, o subconsciente. Conscientize-se de que, uma vez por todas, que pensamos são coisas. O que você sente, você atrai. O que imagina ser você é o que você se torna. Com esse conhecimento, maravilhas acontecem em sua vida, porque existe um único poder e o poder está no seu interior. Você é o capitão do navio
é quem dá as ordens. O subconsciente aceita as ordens sob forma de uma impressão e as faz se tornarem realidade, sejam verdadeiras ou não. Alguns anos atrás, quando eu estava em Honolulu, tive uma conversa muito interessante com um bom amigo que conheci quando eu morava na Índia. Vou chamá-lo de Harry. Ele é praticante de yoga e meditação e desenvolveu as faculdades de clarividência e viagens astrais. Sua filha estava estudando em Honolulu, no Havaí, e teve uma doença muito grave que a levou a uma hospitalização, porque corria perigo de vida. Um médico enviou um telegrama para Calcutá, onde Harry morava, avisando-o do grave problema de saúde de sua filha. Logo depois de lê-lo, ele assumiu uma postura de yoga, fechou os olhos e acalmou sua mente, até entrar em um estado de espírito passivo e receptivo. Em seguida, visualizou seu corpo astral ou quadridimensional, saindo pelo alto de sua cabeça, mantendo suas faculdades intactas. Então, decretou com firmeza e absoluta convicção: quero aparecer para minha filha agora e rezar com ela. Creio que devo fazer uma interrupção no relato do meu amigo para dizer que a viagem astral ou entrada na quarta dimensão é algo que acontece desde os primórdios da raça humana. Sim, é possível continuarmos vivos fora do nosso corpo físico, e a moderna ciência não tem dúvidas quanto a isso. O problema é que, no que diz respeito aos poderes da mente, o homem comum ainda está vivendo na Idade Média e nem desconfia que é possível ver, ouvir, sentir, cheirar e se movimentar pelo espaço desligado do corpo físico. A natureza não favorece uma criatura em detrimento de outra, nem comete erros. Qualquer pessoa que usar as faculdades espirituais para transcender o mundo material. Então Harry disse que queria estar ao lado de sua filha e repetiu essa ordem 6 vezes antes de cair em um sono profundo. Imediatamente viu-se ao lado do leito da jovem. Ela estava dormindo, mas acordou no mesmo instante e exclamou: papai, por que não me avisou que eu viria? Me ajude. Harry pôs a mão sobre o corpo da filha e cantou uma série de frases religiosas. Terminando o tratamento, disse à jovem: você vai acordar daqui a algumas horas e estará completamente curada. A moça teve uma cura maravilhosa. A febre sumiu e, ao despertar, ela gritou para a enfermeira: estou curada, estou ótima. Meu pai esteve aqui e me curou. A enfermeira pensou que era mais um delírio da enferma, mas o médico de plantão confirmou que a temperatura estava normal e que não havia mais sinal de doença. Entretanto, ambos riram ao ouvir a história de uma visita do pai que morava na Índia. A enfermeira não escondeu sua incredulidade. Como seu pai ou outra pessoa poderia ter entrado no hospital e subir até aqui, atravessando portas trancadas? E eu não vi ninguém entrando no seu quarto. Meu pai esteve aqui em seu corpo astral, impôs suas mãos em mim e rezou comigo. Ah, não acredito em fantasmas, aparições ou coisas de voodoo, desdenhou a enfermeira. A moça logo percebeu que seria inútil dar mais explicações. Harry me disse que se manteve totalmente consciente o tempo todo e, ao consultar o relógio, viu que estivera fora do corpo por apenas 10 minutos, apesar da enorme distância física que separa Calcutá de Honolulu. Ele é médico, tem uma grande fé na cura espiritual e está familiarizado com os muitos tipos de terapia alternativa. Tinha plena consciência de que sua presença fizera uma grande transfusão de fé, confiança e coragem em sua filha, que havia impregnado seu subconsciente, e conforme sua crença e a crença da moça, a cura fora realizada. Essas
são algumas das maravilhas que seu amigo interior pode fazer. Resumo do capítulo. Seu subconsciente aceita tudo em que você acredita conscientemente. Os seus pensamentos ficam gravados nele. O subconsciente não raciocina nem discute. Ele é uma via de mão única e não entra em controvérsias. O subconsciente não se preocupa com a verdade ou falsidade do que você sente conscientemente ou acredita ser verdade. Olha somente o que é verdadeiro, belo, nobre e semelhante a Deus, e seu subconsciente o reproduzirá de acordo com esse modelo. Ore acreditando que você já possui o que pediu na prece, e sem dúvida o receberá. Sempre vá dormir com a sensação de que você é um sucesso, uma pessoa extraordinária, cheia de qualidades. Se estiver lidando com um problema, contemple a solução e diga: a infinita inteligência me dá a solução. Eu aceito a resposta e ela vem a mim na divina ordem. Essa atitude faz com que o eu subjetivo corrija os erros do dia e prenda seu pensamento à suprema inteligência no seu interior. Um pensamento é a mais poderosa força do universo. Sua palavra é um pensamento expressado. Seus pensamentos dirigem a operação de sua vida. O subconsciente pode ser comparado com um iceberg. 90% dele fica abaixo da superfície. Sua mente mais profunda executa o trabalho de acordo com as ordens vindas da mente consciente. O que você pensa com o consciente, você produz com o subconsciente. Se você tem um problema mental, físico ou emocional, pergunte-se: do que estou fugindo? O que não quero enfrentar? Estou escondendo dentro de mim uma mágoa ou hostilidade contra alguém? Enfrente o problema. Resolva-o com o conhecimento que existe em sua mente mais profunda. Na certeza de que o princípio vital sempre procura curar e restaurar, pensamentos são coisas. O que você sente, você atrai. O que você imagina ser é o que você se torna. Maravilhas acontecerão em sua vida se você aprender essas verdades, porque existe um único poder, e esse poder habita no seu interior. Você é o capitão do navio, é quem dá as ordens. Seu subconsciente obedece suas ordens, que ficam gravadas nele, sejam verdadeiras ou não, e as realiza. Portanto, pense apenas em coisas boas e verdadeiras. Aqui terminamos então o capítulo 2. E você pode sempre aproveitar o que nós lemos aqui para transformar a sua vida. Se você veio até aqui e é inscrito, deixe o seu like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e vamos participar juntos nessas leituras para podermos crescer e conhecer mais sobre o nosso poder interior, o poder do nosso subconsciente. Vou fazer uma oração para todos nós agora. Eu, Sérgio, envolvo cada pessoa do canal com amor, fé, paz, harmonia e com o poder do Espírito Santo. Que a infinita inteligência que dá a solução e dá a resposta, e ela vem a nós na divina ordem. Que nós possamos a cada dia buscar a solução de Deus através de nós crermos e agirmos com fé. E assim, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa salvação e que Ele abençoa o seu povo.
Nesse momento, eu envio uma bênção especial a cada um de vocês que estão no canal. Em nome de Jesus. Amém. Siga também a leitura dos Salmos. Tem algumas coisas bacanas acontecendo. São leituras de, no máximo, 7 minutos. E sempre tem o ponto-chave que eu vou escolhendo através da leitura. Participe. Obrigado.